Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão realiza reunião com o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, sobre as finanças do município. Quem também se reuniu foi a comissão que acompanha as ações de combate à Covid-19. O Teatro Municipal começou a temporada de férias, com grandes atrações. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre economia. A comissão de representação criada para acompanhar a recuperação e o equilíbrio financeiro do município realizou mais uma reunião. Desta vez, os parlamentares ouviram o secretário de Fazenda, Pedro Paulo. Foram quase 3 horas de reunião. Os parlamentares tiveram acesso a dados que mostram a situação delicada das finanças do município. O secretário listou o que classificou como 10 grandes erros da gestão anterior, como o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, descontrole com despesas de pessoal e a perda de oportunidades de renegociação dos compromissos com credores. Pedro Paulo também falou sobre o cenário financeiro encontrado pela atual administração. Segundo o secretário, a Prefeitura terminou 2019 com um rombo de mais de 4 bilhões de reais. Todos os anos, o orçamento vinha para cá, para a Câmara, 31 bilhões de reais, 30 bilhões de reais. Efetivamente conseguia arrecadar 28,5. E o que acontecia? A receita real não acontecia, mas a despesa não era contida. A despesa ela era gasta com base naquilo que era orçado, não que aquilo que era efetivamente arrecadado. Aí quando a gente olha os resultados ano a ano, o déficit vai se acumulando, aí essa bomba vai se acumulando. Aí começa os malabarismos, empurra salário de servidor para frente e tal. Então, isso foi esse problema na gestão das finanças nos últimos 4 anos. Apesar de ter a segunda população do país e também o segundo maior produto interno bruto entre as capitais brasileiras, a cidade sofre com a crise econômica, agravada pela pandemia. Mais de 2 milhões de pessoas, ou 30% da população, solicitaram o auxílio emergencial do governo federal, cujo pagamento terminou em dezembro. Foram mais de 5 bilhões de reais injetados na economia e que agora farão falta. A queda nos indicadores fiscais também impossibilita a tomada de crédito com o aval do governo federal. A retomada dessa capacidade de pagamento é uma das prioridades da Prefeitura para 2021. O aumento dos restos a pagar e a chamada frustração de receitas, quando o valor arrecadado é menor que o previsto, podem causar um risco fiscal em 2021 entre 9 bilhões e 12 bilhões e meio de reais. Para ajudar nas ações de recuperação fiscal, a Prefeitura planeja enviar 3 projetos para a Câmara. A ideia é aprovar uma lei de emergência fiscal, a reforma tributária e o reequilíbrio das contas do Fundo de Previdência do município, o FUNPREV. O fundo apresenta um déficit de 1 bilhão de reais, que terá de ser coberto com o aporte do Tesouro e um aporte adicional de 120 milhões de reais pela lei orçamentária. O secretário também apresentou as ações adotadas pela Prefeitura por decreto. Entre elas, o corte de 30% nos gastos de cada órgão, a redução de cargos comissionados e a auditoria para contratações sem licitação. Os integrantes da comissão questionaram o secretário sobre temas como segurança jurídica aos empreendedores, retomada de investimentos, a cobrança a grandes devedores, o aumento do IPTU e o pagamento do 13º salário dos servidores, ainda sem previsão. Para Pedro Paulo, o mais importante agora é unir esforços para que a cidade possa receber mais investimentos e melhorar os serviços oferecidos aos cariocas. Eu acredito que a junção de um time que nós colocamos hoje na Secretaria, que possa, ao mesmo tempo, olhar o problema da despesa pública, do descontrole da despesa, do gasto inadequado, mas também outras possibilidades de arrecadação. É fundamental nós aumentarmos a arrecadação da Prefeitura, para que a Prefeitura possa, em primeiro lugar, corrigir esses profundos déficits que foram herdados. Segundo, que a Prefeitura respeite as regras fiscais. A gente não pode continuar descumprindo lei de responsabilidade fiscal, tetos de gastos, isso que foi uma lógica que aconteceu. Terceiro, a Prefeitura ela precisa recuperar os ratings que nós tínhamos das agências internacionais e do Tesouro para poder captar financiamento, seja para proteger o caixa, seja para poder também fazer novos investimentos
no Rio de Janeiro. Então, são medidas que estão sendo tomadas, são metas que nós estamos perseguindo para que a Prefeitura recupere a sua taxa de investimento e melhore a qualidade de serviço, que acredito que é o que o carioca espera e por isso elegeu o prefeito Eduardo Paes. Para o presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, antes de aumentar impostos, é preciso analisar outras medidas. Esse objetivo da Câmara Municipal, eu acredito que seja de comum acordo com o Poder Executivo para que a gente possa rever e faça uma justiça fiscal com a população e com a cidade. Ainda mais hoje, com a questão da pandemia que se agravou a essa questão. Para os vereadores, agora é hora de analisar os números com cautela para decidir os próximos passos. O secretário expôs com muita clareza o tamanho do buraco em que a cidade do Rio de Janeiro se encontra do ponto de vista tributário, financeiro e de arrecadação. E junto com a Prefeitura e a Casa Legislativa, nós temos que buscar soluções. Não adianta nós ficarmos chorando sobre o passado e nós temos que planejar o futuro. É preciso enxugar a máquina, fazer com que a despesa caia e, sobretudo, que as receitas aumentem. Então, a Casa e a Comissão vai trabalhar com esse intuito, de aumentar a arrecadação e, sobretudo, reduzir as despesas. Foi muito importante, né, o Pedro Paulo estar aqui na Casa, apresentar como é que é a situação hoje, né, do município. Isso é importante para a gente mesmo. Aquela apresentação toda, nós pedimos, e ele falou que vai passar para a gente. Até para a gente analisar, como você mesmo falou, são diversos números ali, a gente precisa avaliar ponto por ponto, né? Mas a minha impressão é a questão, por exemplo, é isso, de arrecadação, né? A gente precisa ver a arrecadação, a receita do nosso município. Ali a questão do IPTU, ter um IPTU mais progressivo, né? Um IPTU justo para a cidade, eu acho que é um ponto muito importante. A questão do 13º também, né? Que até hoje diversos servidores não receberam ainda, então isso é um ponto que precisa sair esse calendário, precisa ser cumprido o mais rápido possível, porque isso enfim, é inaceitável mesmo, as pessoas não estarem recebendo, mas eu acho isso, assim, é importante essa comissão, até mesmo para avaliar como é que está a situação do nosso município. Agora vamos falar sobre a Covid-19. A Comissão de Representação, que acompanha as atividades de combate ao novo coronavírus, realizou uma nova reunião. Um dos assuntos foi a decisão do prefeito Eduardo Paes de cancelar o carnaval, que estava previsto para julho deste ano. Esta é a segunda reunião da Comissão de Representação para acompanhamento das atividades de combate à Covid-19. Entidades de classe, vereadores e representantes da Fiocruz participaram do encontro. O presidente do Sindicato dos Médicos criticou o esquema de flexibilização da Prefeitura do Rio. Me preocupa muito a resolução da Secretaria Municipal de Saúde, que foi feita, que permite áreas de lazer, que tem permitido boates, né, como se as pessoas fossem, de fato, ficar sentadas, e todos os dias a gente vê notícias e notícias das pessoas em boates, em pistas de dança, né, que não deveria estar acontecendo. A mesma questão em teatros e cinemas. Isso, em teatros e cinemas a gente até consegue ter uma noção melhor, né, porque são locais marcados, enfim, mas essa questão de boate é uma coisa que é incompreensível, né? A gente tem visto cada dia um número maior de locais de aglomeração, inclusive nas praias, que o secretário tem falado muito, que é um local de espaço aberto, né? E é verdade, é um local de espaço aberto, que tem maior circulação de ar, mas a gente não pode negligenciar a existência de risco de transmissão, né? Eu também compreendo a situação de boa parte da população do Brasil como um todo. Acho que as pessoas já, desde março, tendo que ficar em casa, elas já estão muito aborrecidas com essa situação, né? Revoltadas, mas a gente também não pode deixar de cobrar, tanto do governo federal, do estado, do município, que ocorra uma renda básica, se não me engano, e auxílio emergencial, que ele seja prorrogado, para que essas pessoas, de fato, consigam trabalhar de casa, ou que essas pessoas consigam sobreviver, né? Sabemos que as pessoas têm necessidades imediatas, né? A fome é uma necessidade imediata, e a gente precisa, de fato, que tenha comprometimento com isso. Eu acho que o Rio de Janeiro tem que entrar em lockout. Eu não tenho a menor dúvida. Não tem muito valor, talvez, mas eu não vejo outra questão. Quer dizer, quando eu leio hoje os jornais internacionais, todos estão no lockout, inclusive agora a Inglaterra, com esse novo conseguiram isolar esse vírus
com um componente diferente. Tem um comitê científico, mas, obviamente, os governadores, o nosso governador, se fosse o caso, comandando, já que ele tem um comedor dele. Eu pensei muito na Câmara dos Vereadores, dentro do contexto da prefeitura, do nosso município, que é muito complexo. E vou dizer, há uns estudos mostrando, não sei, baseado e tal, só para deixar em aberto, a questão do oxigênio é real, principalmente em determinados municípios. Criar esse comitê, eu junto já com a prefeitura, porque eles têm uma visão muito interessante, matemática, epidemiológica, e, enfim, e todo mundo trabalhando, né? A presidente do Sindicato dos Enfermeiros criticou a incerteza sobre a vacinação, a falta de equipamentos e de salários. Os funcionários de OS e da Rio Saúde, da empresa pública, eles ainda receberam metade do 13º. Os servidores municipais não receberam o 13º ainda. E isso ficou no esquecimento, porque não se diz quando vai pagar, não tem uma programação até o meado do ano. Então, como a gente pode combater essa categoria, pode combater o Covid, dar atendimento, se nem o 13º tem? E aí, nesse momento de Covid, a gente se pergunta como é que vai se dar essa vacinação, porque hoje eu comecei várias denúncias, vários enfermeiros nos procurando, e as pessoas, todo mundo querendo se vacinar. Qual o critério que a prefeitura há de botar da emergência, quem trabalha de vacinar quem trabalha em emergência, quem trabalha nos setores de Covid, mas a gente sabe que o Covid está dentro das enfermarias. Ele atua, está em todo o hospital. Você não tem como dizer que somente um setor tem Covid. O vereador Paulo Pinheiro destacou o problema da falta de leitos. Hoje, por exemplo, existem 90 leitos fechados. 90 leitos fechados. No momento de crise, guerra, onde nós estamos em desespero, cobrando que a iniciativa privada nos ajude, nós temos a ousadia de manter 90 leitos fechados no Andaraí, 128 fechados na Lagoa, 78 no Hospital de Jacarepaguá, 103 no Hospital dos Servidores do Estado, 62 no Hospital Gafreguinle, 119 no Hospital do Fundão. Bom Sucesso, eu não vou dizer que Bom Sucesso tem 241 fechados. Qual é a razão que está escrito no documento oficial para esses leitos estarem fechados? Falta de pessoal, falta de recursos, falta de equipamentos. Como é que nós vamos cobrar o sacrifício da iniciativa privada se a gente não faz o sacrifício próprio, um governo rico? Não há cidade no Brasil que tenha mais leitos federais do que o Rio de Janeiro. E a gente está vendo hoje que precisa o quê? Precisa pulso. É preciso que o governo federal entenda que ele, numa crise como essa, não pode manter. Isto representa os 9 grandes hospitais federais. Tem 980 leitos fechados que podem ser abertos se colocar recursos. E no meio de tantas situações preocupantes, 2 boas notícias que vieram da Fiocruz. Uma delas é de que a Índia vai exportar para o Brasil 2 milhões de doses da vacina de Oxford. E a outra foi o anúncio de que até o final de junho a Fiocruz vai produzir mais 100 milhões de doses da mesma vacina de Oxford. A Fiocruz já está pronta, apta a produzir as vacinas a partir do recebimento do ingrediente farmacêutico ativo que vem da China. Então, nesse primeiro semestre de 2021, nós estaremos recebendo aproximadamente 100 milhões de doses em forma de ingrediente farmacêutico ativo, que nós aqui vamos, então, fazer a formulação, o invase dessas doses, o controle de qualidade, a embalagem, rotulagem e embalagem, para poder distribuir. Então, a IFA ela vai vir importada da China, porque, enquanto isso, né, nesse primeiro semestre, o que a gente está fazendo? A gente está finalizando as adequações da nossa área fabril para produzir, então, o IFA nacionalizado. Preocupado com o crescimento do número de casos de Covid-19 no município do Rio, o prefeito Eduardo Paes anunciou nesta segunda-feira o cancelamento do carnaval fora de época que aconteceria em julho. A Sebastiana, uma das associações de blocos de rua do Rio, divulgou nota apoiando a decisão do prefeito. O vereador Dr. João Ricardo alertou para um possível colapso do sistema de saúde carioca por causa da falta de profissionais. Já há muito tempo os profissionais de saúde vêm trabalhando incansavelmente, né? Adoecendo
cobrindo plantões dos colegas que adoecem, e isso vem causando um efeito dominó. Cai um, cai outro. Da mesma maneira, o poder público tem que pensar em mais incentivo para os profissionais de saúde se manterem nos seus empregos. Caso contrário, é o que está acontecendo hoje. Já existe uma dificuldade muito grande para se completar as escalas de plantão. Existe chamamento para plantão extra, e à medida que o tempo passa, à medida que as pessoas cansam, se adoecem, a dificuldade está ficando cada vez maior. Então eu tenho medo de um colapso do sistema por falta de recurso humano. Tenho medo disso sim, isso já está acontecendo. A gente continua falando sobre a vacina contra a Covid-19. Para continuar o Programa Nacional de Imunização, o país precisa importar os insumos da China e da Índia. A repórter Simone Braga explica como estão essas negociações. A Índia autorizou a exportação da vacina de Oxford para o Brasil. O país estava segurando a remessa porque seu Programa Nacional de Imunização ainda não havia começado. As primeiras doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, que são fabricadas na Índia, devem ser enviadas para o Brasil e Marrocos nesta sexta-feira. Segundo o consulado em São Paulo, o avião com as vacinas deve desembarcar no aeroporto de Guarulhos ainda no sábado. De lá, o carregamento será enviado para a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro, para ser etiquetado e armazenado. E você vai assistir no próximo bloco? Teatro Municipal inicia programação de férias. A Prefeitura alterou a forma de cobrança do IPTU. E nessa mudança gerou algumas dúvidas. Você vai saber agora como deve ser feito o pagamento de forma correta. O IPTU mudou. Aquele antigo carnê com várias folhas deu lugar à guia de folha única, em formato de carta, nas cores azul e branco. A nova guia já foi enviada pelos Correios, mas o contribuinte também pode gerar o boleto pelo portal Carioca Digital. O novo formato de pagamento do IPTU conta com 2 códigos de barras, um para o pagamento do imposto em cota única e outro para quitação parcelada. O código de barras para pagamento da cota única está localizado do lado externo, na primeira dobra. Já o código para o parcelamento do imposto e quitação da primeira parcela está na parte interna da carta. O código de barras da guia entregue pelos Correios é diferente daquele gerado pelo portal Carioca Digital na internet. Mas o que muda são apenas os códigos verificadores de origem dos documentos. Aquele carnezinho que a gente recebia em casa mudou. Agora é um boleto, como se fosse um boleto bancário. Então não tem nenhuma falsificação nisso, nem nenhum tipo de fraude. O boleto é esse aqui. E a gente também colocou o seu carnê de IPTU, o seu boleto de IPTU na internet. Muitas vezes o número do código de barras está vindo diferente. Aqui no boleto e o número de código de barras que tem na internet. Isso não tem problema. É só uma medida de segurança dos bancos. Você pode pagar por aqui, por esse boleto que você recebeu, você pode pagar pela internet. Obrigado, pague o IPTU. 20 de janeiro é comemorado o Dia do Farmacêutico. Você vai assistir uma entrevista feita pela repórter Ingrid Bart, mostrando os desafios dos profissionais desta área em tempos de pandemia. E para entendermos um pouco mais sobre os desafios e impacto da pandemia na vida desses profissionais, eu converso com Lenira da Silva Costa, vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia. Lenira, muito obrigada pela participação. Eu queria que você falasse o quanto a pandemia alterou a rotina de vocês farmacêuticos. Olha, a pandemia eu acho que alterou a rotina do mundo, né? E, naturalmente, nós farmacêuticos, enquanto profissionais de saúde e profissionais de linha de frente, tivemos realmente que enfrentar novos desafios diante de tudo o que aconteceu, que ainda está acontecendo. Nós ainda estamos diante de uma pandemia que se arrasta, né? A gente pensa, de repente não imaginava que isso ia se prolongar tanto, e ainda com muitas dúvidas, os maiores especialistas do mundo ainda discutindo terapêutica, ainda discutindo tantos assuntos que são concernentes a essa patologia.
Então, com certeza, os desafios são grandes. Acho que somos um profissional de linha de frente, que estamos, vamos dizer, que nessa pandemia tivemos o desafio de estar em duas frentes principais, vamos dizer, nas farmácias, que foram consideradas como serviços essenciais, então estiveram abertas o tempo inteiro para a população, né? Os laboratórios de análises clínicas, que é a área do farmacêutico também, que realizaram tantos testes, né? Inclusive testes padrão ouro, como PCR e tudo. Os hospitais, que tivemos que enfrentar desafios muito grandes, enfim, toda essa logística. Haja visto que a profissão, para você ter uma ideia, é uma profissão que tem, vamos dizer, nós temos 230 mil farmacêuticos no país, né? Temos cerca de 135 especialidades reconhecidas. Então, nesse universo, a parte de saúde é muito forte. Então, quando nós estamos na logística, nós estamos... E agora, diante dessa campanha de vacinação, que somos, vamos dizer, acho que somos uma profissão central, porque trabalhamos lá na pesquisa, trabalhamos na indústria, e agora estamos aí diante desse desafio, né, da vacinação. Agora, com a pandemia, também tornou muito comum a telemedicina, né? E a prescrição digital. Quais os benefícios e riscos dessa mudança, na sua opinião, Lenira? Não, os benefícios eles são naturais nesse momento, porque precisava ter maior proteção, né? Então, a telemedicina, essa parte digital, ela se fez necessária, né? Então, assim, a questão de riscos, eu acho que os riscos, a tecnologia ela vem para trazer benefícios, mas tudo tem que ser dosado, né? Não pode, de repente, se transformar em algo que, vamos dizer, não há para como se trabalhar um profissional virtual. Ele é importante, esse cuidado, esse contato, esse olhar para o paciente, ele é fundamental. A prescrição, ela precisou ser dessa forma para contribuir, porque nós passamos por um período de muito pânico. Acho que assim, ainda não estamos ainda confortáveis, mas, né, de certa forma, aquele grande pânico das pessoas até irem a uma farmácia, isso está mais contido, né? Mas é uma ferramenta importantíssima e que deve ficar, né, independente da pandemia. Agora, com a pandemia, os farmacêuticos eles ganharam um incentivo maior na continuidade de um tratamento, ou até mesmo no autocuidado dos consumidores, Lenira? Eu creio que assim, a pandemia ela trouxe assim, o que é que poderíamos dizer assim? Acho que o papel do farmacêutico ele é muito estratégico, porque um paciente ele sai do consultório, ele vai à farmácia, ele vai ao laboratório em busca de diagnóstico. Nós estamos, quer dizer, em duas linhas, contribuindo com o diagnóstico, contribuindo com a avaliação da prescrição, com a orientação ao uso do medicamento. Então, acho que isso não só na pandemia, mas em tudo, desde sempre na saúde, né? Acho que assim, uma grande conquista que nós tivemos de 2014 para cá foi realmente transformar a farmácia em estabelecimento de saúde, que não poderia deixar de ser. Porque imagina como que algo que trabalha com saúde é comércio, entendeu? Então, não combinava aquilo. Eu acho que essa conquista de 2014, da Lei 13.021, que transformou a farmácia em estabelecimento de saúde, trouxe um grande ganho para a sociedade. Não só, vamos dizer, trouxe avanços para a profissão no sentido dela crescer mais como mercado de trabalho, mas para a sociedade também, porque acho que deu mais segurança, a questão de você ter hoje ampliando cada vez mais a necessidade de prescrições, de também dispensações mediante receitas, porque a gente tinha um índice ainda temos, de intoxicações por medicamentos muito grande no mundo, isso.
Mas no Brasil, assim, a farmácia não pode ser ela é uma porta aberta no sentido de acesso, mas não no sentido do... Não podemos pensar que o paciente pode chegar lá a escolher, entendeu? Um medicamento. Ele precisa de orientação. O medicamento ele tem seus benefícios, mas também ele tem que ser avaliado corretamente, porque, se não avaliado, pode trazer grandes riscos à população. O Teatro Municipal iniciou a temporada de férias. Tem atrações para todos os públicos. A programação é gratuita. Esse senhor de quase 112 anos não cansa de se reinventar. Fechado desde março do ano passado, ainda não há uma data oficial para reabrir as portas. Mas isso não impediu que o Teatro Municipal seguisse com a sua programação. A mais nova é a temporada de férias. Teremos 4 exposições muito interessantes. Vamos começar uma exposição sobre a bailarina Tatiana Lescova, que recentemente completou 98 anos e que 40 deles foram dedicados aqui ao nosso teatro. Na sequência, teremos exposição também sobre o maestro Francisco Mignone, sobre o célebre compositor de tango Astor Piazzolla, e encerraremos com o compositor russo Igor Stravinsky. Durante o carnaval, a soprano do coro do teatro, Fernanda Schleder, vai homenagear a compositora Chiquinha Gonzaga com sucessos como o Abre Alas. E até a criançada vai ter uma programação própria. E ao longo da temporada, vamos disponibilizar cartilhas educativas com temas variados para a garotada. Encerraremos a nossa temporada com o recital de piano do nosso diretor artístico, maestro titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, nosso querido Ira Levin. A temporada de férias do Teatro Municipal vai até o dia 6 de abril. E o melhor, é totalmente gratuita. A programação completa está no site teatromunicipal.rj.gov.br. Ainda não podemos abrir as portas do nosso teatro como gostaríamos para recebê-los em nossa plateia, em nossos corredores, mas temos certeza que esse dia está cada vez mais próximo. Até lá, vamos oferecer aos nossos espectadores entretenimento e cultura de qualidade. Por isso fizemos essa temporada de férias com todo o amor e dedicação a vocês. Acompanhem de forma gratuita nas redes oficiais do Teatro Municipal. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.